Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Normando Costa, diretor proprietário da Socev Curso, da Socev Saúde, na cidade de Barreiras, oeste da Bahia. Eu vim aqui para contar alguns relatos, algumas histórias, falar sobre o comportamento humano, comportamento das pessoas no que diz respeito ao campo profissional. É um apanhado histórico. É um apanhado desde o princípio, né? Desde o princípio da formação da personalidade da pessoa humana, até na sua vida adulta, sua vida profissional. Em um certo momento da minha vida, eu observei um dia uma criança estava numa loja de departamento, uma loja grande de departamento, precisamente um supermercado, com múltiplos produtos, desde brinquedos, roupas, enfim, sucessivamente. E aí tinha um pai com uma criança, o pai e a mãe realizando compras com uma criança. A criança caiu no chão lá e fez aquele escândalo, querendo que o pai desse uma boneca. Aí o pai ficou pegando ela pela mão, bora filha, não sei o que, papai vai dar, mãe não sei o que, aquela coisa toda, e a criança caindo pelo chão. Eu cheguei lá e falei para ele, pai, faça isso não, deixa ela quis cair no chão, é a opção dela, beleza? Ela está fazendo uma chamada chantagem emocional, siga a sua viagem, siga o seu caminho, deixa ela aí quietinha. Assim eles fizeram. Seguiram o caminho. Eu fiquei por trás das prateleiras observando. Quando pensou que não, a criança saiu correndo atrás, olhando eles, buscando pai, buscando mãe. Enfim, às vezes a criança começa a praticar sua chantagem emocional de criança durante a formação da sua personalidade. Beleza, morreu a história. Tranquilo. Outro dia, não tem muito tempo, aproximadamente aí uns 6 anos aproximadamente, eu estava em uma determinada cidade e na rua existia um cidadão, um ser humano que tinha deficiência mental, enfim, tomava medicações controladas, enfim, era um paciente psicótico. Ele chegou na avenida e deitou na avenida, junto a um quebra-mola, impedindo que os carros passassem. E aí ele ficou lá deitado. Aí o pessoal gritando, rapaz, sai daí, levanta, rapaz, levanta. O pessoal só gritando, levanta, rapaz, não fica aí não sei o quê. Aquela coisa toda. Eu aqui, entrei em frente a uma padaria, comprei o pão, saí. E fiquei observando. E a fila se formando. Ao ponto que eu fui sair com o meu carro e não estava conseguindo sair. O que foi que eu fiz? Eu disse, não, peraí, vou ter que resolver essa parada. Eu já tinha trabalhado 8 anos em psiquiatria. 8 anos em psiquiatria. Dei aula em faculdade, na disciplina de psiquiatria, enfermagem psiquiátrica. Enfim, então eu entendo o comportamento, eu entro no universo de um doente mental, o que é que ele pensa, por que ele faz daquilo. Aí eu cheguei e conversei com o motorista de um ônibus que estava lá. Eu disse, ó motorista, você vai acelerar o ônibus, você vai chegar mais próximo dele. Ele estava assim uma distância de mais ou menos 5 metros de distância do rapaz. Você vai acelerar o ônibus. Eu vou falar com ele para que ele não saia dali. Que você vai passar o ônibus tranquilamente por cima. Se ele não sair dali, ele vai ficar ali de boa, tranquilo. E você pode vir. Assim eu fiz. Aí chamei o motorista, pode vir, vem acelerar. E falei com o paciente, eu vou colocar como paciente, como cidadão. Eu disse, não saia daí, fique aí deitado. O ônibus vai passar por cima, você vai ficar aqui no meio do ônibus, o ônibus vai passar por cima, ele não vai atingir você, não vai pegar você em nada, você vai ficar ali, não saia daí. Falei com firmeza, não saia daí. Quando o ônibus chegou perto, que o motorista não queria nem vir. Eu digo, venha, pode vir, confie, pode vir. Acelere. Chegou perto, que deu uma acelerada. Eu digo, não saia, pronto, venha motorista.
o cara levantou, sumiu, ninguém viu mais nada. Quais são as lições que eu tirei disso aí para colocar hoje no mundo profissional? É que a criança, na formação da sua personalidade, ela cria chantagens da forma expressiva dela, chantagem corporal, para despertar a atenção às pessoas que estão à sua volta para atingir o seu objetivo. Ela cresce e age como agiu esse paciente. Esse paciente, tenha certeza absoluta que esse paciente fazia isso quando era criança, para chamar a atenção dos seus pais, dos seus familiares, para chamar a atenção de alguém. Ele cresceu na sociedade para chamar a atenção de alguém. Bom, o que é que eu quero trazer hoje, com esses dois exemplos, para o mundo profissional? O mundo profissional hoje, existem o quê? Existem alunos, candidatos, empregados, colaboradores, que se comportam, apresentam determinadas atitudes, determinados tipos de comportamentos para chamar a atenção de alguém, para fazer com que ele esteja dentro das razões e que alguém observe ele dentro da sua razão. Não que ele não tenha razão, jamais se pode criticar. Então o que é que acontece? As pessoas muitas vezes, hoje no mundo profissional, elas adotam comportamentos infantis. Já são adultas, mas apresentam comportamentos infantis, sem lógicas, sem explicações. Tentam explicar, mas não conseguem. Então fica a dica, fica a grande dica. Você adulto, não se comporte como criança. Esqueça aquela vida, esqueça aquele passado. Mas muitas vezes, você adota isso porque você sente a necessidade, porque no passado ninguém se preocupou com tua personalidade. Aí você chega hoje na escola, apresenta umas justificativas que não tem nexo. Você chega no seu trabalho, apresenta justificativas sem fundamentos. A ausência, não pude vir ao plantão, não trabalhei, não pude vir, não posso ir por isso, isso e isso. Então são justificativas injustificáveis. Porque você não se preocupou, alguém não se preocupou em formar sua personalidade verdadeira, lhe preparando para o futuro. Você precisa hoje chantagear de alguma forma para poder se estabelecer no mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho percebe, hoje em dia, os profissionais de recursos humanos, eles estão ali preparados para tudo isso. Quando eu coordeno uma equipe, quando eu observo uma equipe, dentro de uma semana eu tenho um diagnóstico da equipe, eu tenho um diagnóstico de cada um profissional que eu estou acompanhando e analisando. Eu tenho um relatório de um profissional que exerce influência negativa no meio. Eu tenho um diagnóstico do profissional que é aquele que puxa saco de um chefe, de um diretor, de assim sucessivamente, mas ele não consegue se estabelecer como profissional. Ele precisa, de uma certa forma, puxar o saco, como a gente diz a linguagem. Ficar bajulando, ficar se humilhando, entre aspas. Ele não consegue se firmar, se estabelecer, sendo ele verdadeiramente. Eu consigo perceber isso numa equipe, certo? Depois eu vou dar umas dicas aí de uma equipe que eu fiz uma análise com 72 profissionais e dentro de uma semana eu dei o diagnóstico sobre esta equipe. Um forte abraço, segue nossas redes sociais, Normando Costa, oficial no Instagram, @SóServeCursosoficial e o nosso canal no YouTube, Só Serve Curso. Forte abraço, até breve.